Dicas de saúde. Dicas de saúde. Doutora Mariana Bandeira, pediatra, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Daniel, obrigada. Seja bem-vinda a um assunto que certamente é muito importante para todos os pais, para todas as mães que estão nos ouvindo aqui, né, doutora? E antes de tudo, doutora, existe mesmo uma maneira de aumentar a imunidade de uma criança, né? Ou a gente fala em manter o sistema imunológico saudável, hein? Dá para aumentar realmente? Então, é importante a gente lembrar, né, Daniel, que a criança pequena, ela passa realmente por essas infecções respiratórias que geralmente é ocasionada por vírus na primeira fase ali da criança, na escola, com 2, 3, 4 aninhos. E a gente pode, sim, ajudar a melhorar a imunidade, mas antes disso a gente tem que fazer aquela avaliação, ver como é que está o sono, a alimentação, como é que estão os hábitos da criança, que é muito importante. Certo. Doutora, e como é que a gente sabe se a criança está passando pelas infecções comuns da infância ou se realmente está apresentando sinais de que algo não vai bem aí com o seu sistema imunológico? Então, isso geralmente é quando as infecções elas são mais recorrentes, de difícil tratamento, quando a gente não consegue tratar com antibióticos comuns, tem que continuar com aqueles antibióticos de amplo espectro, às vezes tem que ir para uma internação, aí é hora de a gente fazer uma avaliação, né? Entendi. E existe uma forma realmente, doutora, de turbinar a imunidade infantil? Então, a gente não usa muito esse termo de turbinar, mas tem como a gente melhorar, né? Primeiro a gente tem que avaliar para ver se realmente a criança precisa. Tem as medicações, os imunoterápicos que nós podemos usar, que inclusive nós fazemos lá no consultório. E tem como é que eu posso te dizer? As vitaminas, né? Porque todo mundo fala assim, dá uma vitamina, vai melhorar a imunidade. Não é bem assim. A gente precisa avaliar a necessidade de correção de alguma vitamina que não esteja adequado, porque senão a gente acaba fazendo também hipervitaminose, né, na criança. Entendi, certo. É aquela história, né, que a diferença, a água pode também afogar a planta, né? A planta precisa de água, mas em excesso também pode prejudicá-la, né? Doutora, falando nisso então, nesse excesso, quais são os maiores erros que os pais cometem quando tentam fortalecer a imunidade dos filhos? O principal erro é acreditar que quanto mais vitamina suplementar é melhor. E o outro é oferecer medicamento como antibióticos preventivamente, né? Ai, meu Deus, começou uma gripezinha aqui, tá? Está escorrendo, já vou começar um antibiótico para não piorar. A gente acaba piorando. Entendi. Aí a criança, ela não tá com a imunidade muito boa, acaba baixando, porque o antibiótico é para infecção, não é para vírus, né? Sim, sim. E até porque, doutor, como a senhora falou há pouco, é normal uma criança em idade escolar ter contato com vírus e adoecer várias vezes ao ano, não é isso? E isso é normal, né? A gente precisa avaliar esses pontos principais para saber o porquê que está ficando muito doente, se é só doenças respiratórias por vírus, né? Que é comum, é normal. Certo. Doutora, a alimentação equilibrada, então, não é suficiente para fortalecer os nutrientes, né? A gente precisa de suplementação com crianças também, não é isso? Sim, a gente tem um conjunto, né? Alimentação variada, tem que ter também vacinação, que a gente esquece, né? Uma boa qualidade de sono. Crianças têm que brincar ao ar livre, têm que se exercitar. Então, é aquele conjunto, né? E a suplementação, ela vem no combo quando a gente vê que tem uma necessidade, mas Certo. não é uma regra. Doutora, a vitamina C, isso serve até para os adultos também, né? Vitamina C realmente ajuda a prevenir gripe, resfriado? Ou esse seria um dos grandes mitos sobre imunidade? Ela ajuda, né? A gente até dosa, por exemplo, eu sempre doso vitamina C até nos meus pequenininhos pra gente ver como é que tá. A gente tem que suplementar, ela ajuda, mas a gente não pode achar que ela vai resolver, né? Usar como uma blindagem, que isso acontece. Às vezes os pais fazem muita suplementação, vitamina C, D, zinco, própolis e todas as outras, e acho que a criança tá tudo bem e esquece do principal, né? Que são que é alimentação, sono, brincar ao ar livre. Então, esse é um viés muito importante que os pais têm que estar atentos. Certo. A senhora falou então agora em vitamina C, vitamina D, zinco e própolis, né? São produtos muito populares realmente para, pelo menos... É o combo. É o combo, né? Isso daí, então, não quer dizer que a gente não tenha que usar, mas tem que ter uma dose específica caso a caso, não é isso, doutora?
Exatamente, porque, por exemplo, a vitamina D a gente só tem que tomar se tiver baixa, a gente não pode tomar vitamina D aleatoriamente. Então, todo paciente, toda criança, todo adulto, não só como criança adulto, tem que dosar a vitamina D antes de fazer a suplementação, porque senão a gente faz hipervitaminose e aí causa também intoxicação. E esses alimentos mais populares, hein, doutora? Laranja, limão, mel, própolis, gengibre, realmente ajuda a prevenir doença ou exageram muito nisso daí, nos seus efeitos positivos? Eles ajudam de uma forma porque acaba que, por exemplo, a laranja tem vitamina C natural, né? O própolis, só que assim, não substitui uma alimentação saudável. Então, a gente precisa fazer com que as crianças, elas tenham hábitos saudáveis, introduzindo eles como uma forma adicional. Aí a gente pode usar eles em benefício. Entendi. E tem algum alimento ou produto, doutora, que tem essa capacidade comprovada de aumentar a imunidade de uma criança? Não existe uma medicação específica ou um produto, né? Mas existem imunoterápicos que nós podemos usar para melhorar e estimular a imunidade das crianças, principalmente nessa área escolar, porque às vezes a criança não tem problema da imunidade, mas às vezes essas gripes acabam atrapalhando o crescimento, acabam indo na escola, e nós podemos sim fazer imunoterápicos para ajudar a fortalecer, né, o sistema imunológico. Entendi. Doutora, e até que ponto, então, dormir mal, passar muito tempo em telas, ter uma rotina sedentária, pode comprometer as defesas, então, do organismo da criança? Totalmente, né? É o ponto principal, porque não é que a tela vai fazer com que a criança baixe a imunidade, mas é aquele conjunto de fatores que a tela traz. A tela faz a criança não dormir direito, perde o tempo de sono, não come, não se alimenta, porque está ali brincando, acaba esquecendo de comer, não sai para brincar ao ar livre, e tudo isso vai comprometendo ali o conjunto que ajuda a melhorar, que faz funcionar o sistema imunológico. Então, a criança começa a ter aquela queda e começa a vir as doenças. Aí a importância, né, doutora, de brincar ao ar livre, ter contato Isso. com outras crianças, né? A gente fala até brincando, micro-organismo, como é que chama? Faz bem pra imunidade. A menina tá criança lá com o pé sujo, aí passa a mão alguma coisa suja, passa na boca, é pra imunidade, né? Fala-se brincando disso daí, mas isso também faz parte de um desenvolvimento saudável para as crianças, né? Da imunidade, não é isso? Com certeza, com certeza. Esse é o primordial, né? Ter aquela vida saudável. Entendi. Doutora, dar antibiótico, dar antialérgico, dar outros medicamentos por conta própria, para evitar que a criança piore, por exemplo. Isso aí pode prejudicar, então, mais do que proteger, pelo que a senhora disse há pouco pra gente, não? Pode, porque o antibiótico, ele não trata vírus. Então, às vezes as pessoas têm a falsa impressão que, porque a criança está doente, a gente já tem que colocar o antibiótico, dar um antibiótico. Mas o antibiótico é só para bactéria, não é para vírus. E a maioria das doenças infecciosas respiratórias nas crianças é por vírus, mas não só é respiratória, mas também, por exemplo, de trato gastrointestinal, diarreia, síndrome mão-pé-boca, tudo aquilo que eu tô falando inicialmente é vírus. Então não adianta, a gente não trata com antibiótico. O antibiótico, ele faz o quê? Ele acaba destruindo a imunidade da criança quando ela não está necessitando, que são os nossos glóbulos brancos. Certo. Doutora, tem algum momento, né, em que o excesso de infecções, então, já que é comum numa certa idade, quando a criança começa a frequentar creche, escola, né? Ter muito contato com outras crianças, contato com vírus, o corpo ainda está se fortificando, né? Na imunidade. Mas tem algum momento em que o excesso de infecções deixa de ser algo comum, então, na infância e passa a ser já um sinal de alerta para investigar a imunidade? Sim, tem, né? É quando a criança ela começa a apresentar infecções muito graves ou recorrentes, que tem de difícil tratamento, né? Quando, por exemplo, até aquele antibiótico que a gente faz rotineiramente não funciona. Pneumonias repetitivas, necessidade de antibiótico venoso, porque o via oral não resolve mais, internações frequentes, as infecções por micro-organismos incomuns. Tu já ouviu falar, ela está com uma infecção atípica, né? Não são os micro-organismos comuns que tem no dia a dia, que as crianças acabam se infectando. E a candidíase persistente também. E dificuldade de crescimento, né? Às vezes a criança não está crescendo de tanta infecção que tem. Aí é um sinal de alerta que a gente tem que investigar. Certo. Doutora, e se a gente tivesse que separar a verdade dos truques milagrosos que tem aí em rede social? Quais são as medidas que realmente funcionam para manter a imunidade das crianças saudável? Então,
vacinação em dia, alimentação adequada, sono de qualidade, atividade física, brincar ao ar livre e o controle de excesso de telas, né? A higiene das mãos também muito importante. A criança não lava a mão, a gente lava a mão, a criança não lava a mão. Por incrível que pareça, a mãozinha da criança passa por tudo. A criança pega em tudo quanto é lugar, no chão, na parede, nos cantos. Então, é muito importante a gente estar fazendo a higienização das mãos das crianças. Importantíssimo. Também evitar as crianças de manter ali naquele ambiente onde tem, né, fumaça, cigarro. E o acompanhamento regular com o pediatra, muito importante, Sim. até para a gente estar avaliando a necessidade de correção das vitaminas. Legal. Tá bom, doutor. Olha, muito obrigado, viu? Né? Acho que a mensagem que fica para nós principal é que quando o assunto é imunidade infantil, né, a gente tem que ter realmente cuidado de verdade, não acreditar em promessas milagrosas. Isso aí serve para a vida, inclusive para muita coisa na vida, para tudo eu diria, né? Alimentação equilibrada, o que a doutora está dizendo para a gente então é que alimentação equilibrada, sono adequado, vacinação em dia, atividade física e, lógico, ter esse acompanhamento pediátrico é fundamental, né? Doutora, muito obrigado pela participação, obrigado, tenho certeza que muitos pais que estão nos ouvindo aqui, né, estão separando o mito do que realmente é verdade e do que funciona, né? E você encontra, a gente está conversando com a pediatra, a doutora Mariana Bandeira, ela atende no edifício The Place, e também está lá no Instagram, você pode conhecer mais do trabalho da doutora lá no @doutora Mariana Bandeira, doutora DRA, @DRA Mariana Bandeira. Doutora, muito obrigado, bom dia, viu? Bom trabalho. Obrigada, Daniel. Bom dia, bom trabalho. Dicas de saúde. Dicas de saúde.